Estamos Eu acho, oficialmente começando a gravação. acho que está gravando, né? Uhum. Então tá bom. Então vou começar agradecendo a presença, né, dos alunos e das alunas que vão apresentar e a presença também e disponibilidade dos avaliadores, professora Ana Carolina, professor Álvaro e professor João Carlos. Muito obrigada. E a gente já pode começar então com a apresentação do primeiro grupo, as HQs e a vontade de ler. Vocês já podem, se quiserem, vocês podem já compartilhar a tela. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone, fiquem à vontade. O pessoal desse grupo ainda não chegou? Se não chegou, a gente vai para o próximo. Auxílio para pessoas analfabetas. Já estão aí? Oi, estão nos escutando? A gente está aqui sim. Você, Larissa, é de qual? Das HQs ou do auxílio? Do auxílio. Então já pode começar, fazendo favor. Muito Tá obrigada. bom, a gente vai compartilhar a tela. Tá, muito obrigada. Então, agora a apresentação do grupo, Auxílio para Pessoas Analfabetas. E eles vão dizer o título completo do trabalho também. Estão conseguindo ver direitinho nossa apresentação? Sim. Ok. Bom dia, gente. O nome do nosso projeto é Auxílio para Pessoas Analfabetas por Meio da Tecnologia, né? Eu sou a Larissa Cunha, aqui tá... Eu sou a Larissa Torres. E a Beatriz Giovana. Então, eu vou começar agora, tá bom? Como diz o título do nosso projeto, nosso público-alvo são pessoas não alfabetizadas, mais especificamente adultos, podendo ser eles analfabetos absolutos ou funcionais. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente entende que o analfabetismo ainda é um problema muito sério a ser resolvido no nosso país, como algumas pesquisas podem dizer, por exemplo, a da PNAD, em 2019, que diz que a taxa de analfabetismo no Brasil é de 6,6%, em pessoas de 15 anos ou mais, ou seja, 11 milhões de analfabetos. Entendendo isso, e entendendo as constantes dificuldades enfrentadas por essas pessoas diariamente, em tarefas, por exemplo, que para a gente parece muito fácil quando a gente utiliza da leitura escrita, mas que para eles são muito difíceis, nosso projeto ele tem o intuito de analisar a melhor forma de auxiliar esses indivíduos a enfrentar essas dificuldades. Após o estudo de alguns documentos e dados, né, e uma pesquisa de campo que a gente realizou com o nosso público-alvo em uma escola de EJA fundamental, a gente percebeu que a melhor forma da gente alcançar os nossos objetivos seria através de um aplicativo, já que, de acordo com algumas pesquisas, como, por exemplo, a da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, disse que os celulares e outras tecnologias estão presentes em 93% das residências, ou seja, a gente percebeu que a melhor forma seria através de um aplicativo de celular, já que a maioria das pessoas tem acesso a essa tecnologia. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como funcionaria esse aplicativo. Bom, a gente tem 3 tópicos principais que a gente quer abordar, e o primeiro seria a ferramenta de voz e escrita, que funcionaria mais ou menos assim. Vamos imaginar que essa pessoa, ela tem uma documentação pendente e ela não consegue entregar, porque ela nem sabe ler e nem escrever. Então, dentro do nosso aplicativo, a gente teria um scanner que escanearia esse documento, tipo o Google Lens, que eu acho que vocês conhecem, e esse scanner, ele escanearia o documento e voltaria para essa pessoa de forma de um mecanismo de voz. Ou ao contrário, essa pessoa quer escrever algo e ela não consegue. Então, ela falaria para o nosso aplicativo e ele retornaria por forma escrita. A gente também quer introduzir a literatura na vida desses indivíduos, porque quando a gente fez a nossa pesquisa de campo, eles se interessaram muito, eles falaram, eu gostaria de ler livros, eu tenho interesse de ler livros, quadrinhos, revistas, mas eu não consigo. Então, a melhor forma que a gente quis trazer isso para dentro do nosso aplicativo foi por forma de audiobooks, porque são coisas fáceis e que você consegue acessar o tempo todo. A gente também quer introduzir os exercícios de fixação, que seria mais para um estímulo a essa pessoa a buscar a alfabetização. Então, a gente tem como a referência máxima o pedagogo Paulo Freire, né, que tem diversos estudos voltados a isso, e funcionaria
de um jeito personalizado. Então, a gente pegaria a rotina dessa pessoa e personalizaria para dentro dos exercícios. Então, coisas que vão acontecer no dia a dia delas, a gente colocaria dentro dos exercícios. Vale lembrar que a gente não tem ainda a aplicação pronta, mas o nosso cronograma do ano que vem, ele é todo voltado para o desenvolvimento desse aplicativo. A gente agora temos as nossas referências, as principais referências que a gente usou, e é isso. Obrigada. Obrigada. Já acabaram a exposição? Sim, foi a nossa apresentação, a gente acabou de encerrar. Ok. Então, é isso. Passo a professora Ivana agora para apresentar os próximos trabalhos e também perguntar se o grupo, né, FCH 35, sobre as HQs, chegou e está instalado aí. Chegou alguém, pessoal, das HQs? Então, vamos para o grupo 3, para ler mais. Amizade. Vocês já estão aí? Alguém do grupo 3 está aí? Então, vamos para o 4. Um olhar para os estudantes com autismo. Alguém desse grupo? Sim, a gente está aqui. Então, vocês já podem apresentar, por favor. Agora com vocês, então, um olhar para os estudantes com autismo. Estão conseguindo ver? Sim. Perfeitamente. Tá. Meu nome é Mariana. Meu nome é Raíssa. Somos do Colégio Sinodal da Paz. E o título do nosso trabalho é Um Olhar para os Estudantes Autistas, os estudantes com autismo em escolas públicas e privadas, uma proposta pedagógica. A gente escolheu esse tema porque a gente queria algo relacionado a algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, pesquisamos sobre TEA, que é um distúrbio global do neurodesenvolvimento, onde as áreas afetadas é a cognição, a interação social e a aprendizagem. Nosso trabalho foi desenvolver um jogo didático para auxiliar os estudantes autistas nos seus recursos físicos, pessoais e pedagógicos que são utilizados em escolas públicas e privadas para atendimento deles. Nossos objetivos eram pesquisar quais os recursos utilizados em cada escola, investigar quantos alunos possuem autismo em cada escola, ver as diferenças entre as escolas públicas e privadas no atendimento de pessoas com TEA e obter um retorno pedagógico de cada escola com a elaboração de material didático. Nossas pesquisas começaram no mês de março, lemos artigos do Google Acadêmico e também livros que nos foram disponibilizados pela professora do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, a Daisy, do nosso colégio. E depois das leituras, escolhemos 2 escolas, uma delas pública, Arnaldo Green, e outra privada, o nosso colégio, Sinodal da Paz, para realizarmos as entrevistas. As profissionais das áreas nos mostraram as suas salas de recursos, os materiais que elas tinham para trabalhar com as crianças e nos falaram da dificuldade que elas têm de alfabetizar esses estudantes. E a partir dessas conversas, começamos a confeccionar um jogo para auxiliá-las. Na nossa visita à escola pública Arnaldo Green, a gente conversou com a psicopedagoga Clarissa, e ela nos contou como que é o dia a dia das crianças com TEA na escola, e também nos disse a dificuldade que ela enfrenta em explicar principalmente a língua portuguesa para as crianças, justamente por não existir nenhum recurso específico para isso. Ela também nos contou que cada uma das crianças recebe um professor para auxiliar eles durante todo o período de aula, ajudando eles a comer, a ir no banheiro e auxiliando nas atividades propostas pelos professores, que sempre que possível é adaptada para seu hiperfoco. Depois fizemos uma entrevista com a psicopedagoga Ângela do nosso colégio. Ela nos mostrou suas salas, jogos e materiais que ela criou junto com os alunos que ela atende. Ela também nos relatou a dificuldade dos estudantes na parte da alfabetização. Visitamos também a professora da sala de recursos do Colégio Nilo Peçanha, a Fátima. Mostramos nossas ideias e ela falou que o nosso jogo estava bem encaminhado e nos deu algumas dicas. Por isso, a gente resolveu elaborar um jogo focado na língua portuguesa e na escrita, justamente para auxiliar essas crianças que possuem certa dificuldade com a língua portuguesa.
Como a gente havia lido diversos artigos sobre o TEA, a gente descobriu que as cores azul, laranja e amarelo são as cores que mais chamam a atenção das crianças diagnosticadas com autismo. Por isso, por conta disso, a gente focou nosso jogo nessas cores, justamente para estimular a criança ainda mais a querer jogar o jogo. No jogo, a criança, a partir de cartas, elas devem terminar palavras, escrever frases, contar letras, pensar em rimas e também trabalhar a parte das suas frustrações com as cartas de sorte ou azar. A gente criou as regras do jogo junto com o auxílio da professora Daisy, que nos aconselhou a usar as pictogramas, que é basicamente englobar toda uma frase dentro de uma única imagem, para assim um melhor entendimento das crianças. E para isso, a gente usou o site Arasaki. Bom, o jogo ele deve ser jogado de 2 a 4 jogadores, acima de 7 anos, justamente por já estarem no processo de alfabetização. Antes de começar, cada um dos jogadores deve receber um bloco de notas, onde irá escrever, e um lápis. E ele deve ser decidido qual dos jogadores anotará os pontos na cartela. Segundo as regras do jogo, o jogador mais novo vai começar jogando. Então, o jogador ele jogará o dado, o número que cair equivale ao número da carta que ele irá pegar. Se ele acertar o que está sendo pedido na carta, ele vai marcar um ponto na tabela. Caso contrário, ele não vai marcar ponto nenhum. E ganhará o jogo quem chegar a 15 pontos primeiro. Conseguimos analisar que a escola pública possui mais recursos físicos e pedagógicos para trabalhar com esses estudantes autistas, mas o atendimento deles ocorre da mesma forma, uma vez por semana, em ambas as escolas. Concluímos também que o número de alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, no colégio privado é menor do que na escola pública. Não conseguimos realizar as testagens até a data da feira do nosso colégio, mas já fizemos uma e tivemos muitas respostas. Inclusive, percebemos o quão inclusivo é, porque todas as crianças que estão no processo de alfabetização e fora do espectro conseguiram jogar assim como o estudante autista. Pretendemos continuar com o trabalho no ano que vem e assim obter resultados e auxiliar esses estudantes e professores. É isso, muito obrigado pela apresentação. Eu falei que eu estou contando o tempo, mas calma, não precisa correr, assim as pessoas estão terminando com sobra de 5 minutos ou mais, podem ficar tranquilas, dá tempo, né? Pelo menos as apresentações até agora foram tranquilas. Agora passar para a professora Ivana para apresentar o próximo grupo. Sim, o próximo grupo é redes sociais, um estudo do impacto na autoestima, né, dos alunos. Os alunos responsáveis vão dizer o título completo do trabalho e vocês já podem apresentar? Claro, estamos aqui. Muito obrigada. Lembrando que os representantes dos grupos que entraram depois, a gente vai chamar vocês também, tá bom? A gente só está seguindo a ordem aí da chamada. Então, muito obrigada, pode apresentar. Ok, eu vou começar aqui transmitindo a tela. Deixa eu ver. Tá. Estão conseguindo ver direitinho a apresentação? Sim. Perfeitamente. Então, o nosso tema do nosso projeto é Autoestima e Redes Sociais, um estudo do impacto na autoestima dos alunos do Instituto Federal Campus Guarulhos. A gente vai começar com o sumário e sobre o tema. O tema, basicamente, é o levantamento das questões das redes sociais dentro do IFSP Campus Guarulhos, onde são sua maioria jovens estudantes do ensino médio e do superior, mas o nosso público-alvo foi mais estudantes do ensino médio, e eles são o grupo mais atingido pela pressão de modelo perfeito nas redes. Essa questão também vai ser aprofundada por meio da psicologia e falar sobre as consequências das redes sociais nos alunos do IFSP Campus Guarulhos. A justificativa, da onde saiu essa ideia? Primeiramente, depois que a gente passou por um processo de 2 anos dentro da pandemia, a gente começou a perceber padrões e experienciar com os nossos amigos, colegas do campus, sobre a autoestima deles em relação à autoimagem, de corpo.
em relação às redes sociais. E aí a gente resolveu se aprofundar nesse assunto e ver se realmente a autoestima dos alunos estava tão atingida quanto a gente começou a pensar depois de ter essas experiências. Tanto que a gente fez até um formulário em relação a isso. A gente fez um formulário dentro do campus para saber, para saber o que estava acontecendo. E aí, com esse formulário, a gente teve uma pesquisa que 73,3% dos 60 alunos que responderam esse questionário, eles desenvolveram inseguranças depois de entrarem nas redes sociais que envolvidas com autoimagem, por exemplo, o Instagram, o TikTok e etc. Aí aqui a gente fala mais sobre os nossos objetivos. Nosso objetivo principal, depois da gente ter visto, ter tido esse contato com esse formulário e ter tido contato com os alunos em si, tendo as experiências todo dia no campus, a gente tem o maior objetivo nesse projeto falar sobre esse assunto, e porque a gente sabe que dentro da cabeça dos adolescentes, a gente sempre trata a insegurança como um tabu, algo que a gente não consegue discutir tanto, que a gente guarda, e a gente quer abrir um pouco mais a mente desses alunos e tentar falar isso com a maior conscientização possível, para que a gente possa falar sobre e não ter nenhuma complicação no meio. Também o nosso outro objetivo foi causar conforto e segurança quando a gente for falar desses assuntos com os adolescentes, porque por nós sermos adolescentes em si, a gente também sabe que é complicado falar sobre esses assuntos. Então a gente quer fazer com que os alunos eles compartilhem as experiências deles, sem se sentirem julgados e falar mais sobre esse assunto. Os materiais e métodos que a gente utilizou para concluir esses objetivos, primeiramente foi a pesquisa bibliográfica. A gente utilizou sites, artigos, e também a gente teve muita base com a nossa psicóloga do campus, que a gente teve várias reuniões com ela para falar sobre esse assunto. Ela em si foi a nossa maior base para esse projeto, já que ela tem uma experiência profissional, ela é uma profissional no assunto. Então, ela foi a nossa maior base para falar sobre isso, para fazer essa pesquisa. O nosso segundo método, que é o nosso método principal, foi a nossa roda de conversa. Depois de várias reuniões com a psicóloga do campus, a gente resolveu começar uma roda de conversa toda semana na terça-feira para falar sobre esse assunto e usar dinâmicas e métodos que façam com que os alunos se sentissem mais confortáveis para falar sobre as experiências e conversar entre si. Tanto que a gente também já inseriu esse assunto em outros grupos também, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente. O nosso outro método também foi o website, que foi a nossa parte mais tecnológica do projeto, que foi basicamente compartilhar as informações do nosso projeto em si, mas também fazer uma espécie de blog para anotar toda a roda de conversa, compartilhar dinâmicas e etc. Os nossos resultados até agora, principalmente com a roda de conversa, que, como eu já disse, desculpa por isso, é a nossa maior fonte não nossa maior fonte, mas é o nosso maior método em relação a esse projeto, e foi majoritariamente satisfatório. Na nossa primeira roda de conversa, que foi dia 9 de agosto, é até recente, a gente fez um questionário de feedback para saber se as pessoas se sentiram confortáveis nessa primeira roda de conversa, se elas queriam dar mais sugestões, se elas queriam continuidade, e a maioria dos resultados foram bem bons, foram bem positivos. Eles falavam como eles se sentiram confortáveis em relação a compartilhar essas experiências. As dinâmicas utilizadas foram boas e eles até sugeriram novos temas para serem discutidos. Tanto com isso, depois de um tempo, a gente também começou, como eu disse anteriormente, a gente começou a inserir esse tema numa roda não uma roda de conversa, mas num grupo que a gente tem na nossa escola também, que é um grupo de filosofia, que ele tem muito mais tempo, ou seja, ele tem muito mais público, e a gente acabou inserindo esse assunto por umas 4 semanas por lá, também acompanhada da psicóloga. Tanto a roda de conversa quanto esses grupos foram acompanhados da psicóloga. No caso, os grupos de filosofia, eles eram acompanhados por ela quando ela podia, porque também trocava a rotina dela, mas também ela foi algumas vezes.
E na nossa última, no nosso último grupo de filosofia, que a gente inseriu esse assunto, a gente também conseguiu puxar a nutricionista do nosso campus. Naquele dia foi especificamente para falar sobre autoestima, redes sociais, obviamente, mas também para inserir o assunto de alimentação, a nossa relação do próprio corpo com o alimento, questão de distúrbios alimentares, usando dinâmicas também para isso. E majoritariamente a gente está continuando com esse projeto. A gente deu um tempo dessas rodas de conversa agora, porque tanto a nutricionista quanto a psicóloga, elas estão de capacitação e elas estão um tempo fora do nosso campus. Então, a gente pretende continuar quando elas voltarem, que vai ser no próximo ano. E, basicamente, é isso. Agora, o outro integrante, Luiz, ele vai mostrar como é o site, como que ele funciona, mas, basicamente, a forma extensa do projeto é basicamente isso. Não só o site, eu vou mostrar também o formulário que a gente fez para ter um melhor feedback de como estavam os alunos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Dá para ver aí certinho? Sim. Aqui é o formulário. Agora sim. E, no caso, a gente preferiu optar por um formulário que não fosse tão invasivo assim na privacidade e na mentalidade dos alunos. Então, foi algo um pouco mais light e o aluno falasse o que quisesse com a gente mesmo. Então, aqui tanto que é mais resposta de sim ou não e de escala, com perguntas mais suaves, nada muito agressivo. Aqui no site, a gente fez umas informações gerais sobre o projeto. E aqui tem um leve resumo do que o projeto faz, por quê, como e os autores. E o principal do projeto, que seria o blog, a gente fez um lugar para os alunos que participaram da roda de conversa poder conversar sobre as dinâmicas que a gente fez na roda de conversa. Então, se tu vem aqui e conecta uma conta, você pode comentar sobre a gincana. Aqui a gente especula como é que foi a gincana. Então, se o aluno tiver alguma recomendação de como a gincana poderia ter sido, ou como ela pode melhorar, que ponto que ele gostou, ele pode simplesmente criar uma conta e comentar aqui. O domínio ainda tá ruim, porque a gente precisa conversar com a hospedagem lá do campus para conseguir subir o site lá no domínio deles. Então, por enquanto, o site está com esse domínio feio. E aqui também tem uma postagem com a foto dos formulários. Então, quem quiser acessar pode ver aqui o resultado dos formulários. A hora que quiser, pode comentar sobre também. E a gente optou por fazer um site que fosse não só seguro com os alunos, mas também com as informações deles. Então, esse site, ele tem as informações encriptadas. Então, é totalmente seguro. Você criar uma conta aqui, não vai vazar nada. Nem mesmo a gente consegue ver o banco de dados e ver a senha das pessoas. Então, tivemos esse toque de olhar até por isso. Porque não adianta nada a gente ter um site bonitinho se ele de certa forma, invadir a privacidade das pessoas até nisso. Então, o site é esse. Eu vou deixar o link no Meet. Quem quiser acessar agora e criar uma conta, é só entra aí. E, inclusive, a linguagem que a gente usou para fazer o site foi Python. Então, é isso, basicamente. O que tem que falar sobre o site. Acabou o tempo exatamente agora. Aí pode chegar às considerações finais. Mas vocês já terminaram, né? Que estava apresentando o site, é isso? Sim, Ou falta sim. mais alguma coisa? A gente já apresentou tudo. Ótimo. Tempo exato. Passo a professora Ivana para o próximo grupo. Parabéns. Agora talvez são as questões, né? Justamente, né? Os avaliadores agora. É isso, professora Ivana? Sim, a gente abre então para os avaliadores, né, comentarem aí as apresentações
auxílio para pessoas analfabetas, um olhar para os estudantes com autismo, e redes sociais, um estudo do impacto na autoestima. Muito obrigada. Quem vai ser o primeiro avaliador? Se vocês tiverem perguntas, comentários, né, já podem fazer aí para esses 3 grupos. Professora Ana, professor Álvaro, alguém quer começar? Eu posso começar. Eu já abri aqui até a Tá minha... bom. Vou ser bem rápida, gente. De maneira geral, eu acho que as pesquisas estão excelentes, assim. O objeto, objetivos, metodologias bem explicadas, bem claras. Os resultados, eles são claros e bem promissores, né? Enfim, tem alguns projetos ainda em processo de desenvolvimento, mas eu acho que tem, enfim, uma grande potencialidade. As apresentações, eu acho que foram bem objetivas, os vídeos, assim, demonstraram bastante desenvoltura. Algumas apresentações agora, o projeto Auxílio para pessoas analfabetas e o projeto Redes Sociais, elas foram mais claras e apresentaram mais informações do que o vídeo. Então, enfim, foi importante ver a apresentação de vocês. Isso, assim, eu acho que é um excelente começo, um excelente primeiro projeto de iniciação científica. Vocês estão de parabéns. Professor Álvaro? Bom, então eu vou falar antes do professor. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens participando de eventos científicos, apresentando trabalhos, desenvolvendo efetivamente uma pesquisa científica. É uma experiência muito enriquecedora, tanto para o conhecimento, quanto pessoalmente para vocês. E como a professora Ana disse, tem muitos trabalhos, de todos esses que foram apresentados, que tem uma aplicação prática muito interessante, que tem uma potencialidade para se desenvolver muito grande, e são trabalhos que estão todos de parabéns. As apresentações foram muito claras, todas bem objetivas, ajudaram muito a compreensão do que a gente já tinha estudado, analisado previamente, né, dos vídeos e dos resumos. E todos os trabalhos, eles têm excelentes pontos positivos. Não identifiquei nenhum ponto negativo que possa desabonar algum trabalho. E eu queria só destacar o trabalho do olhar para os estudantes com autismo. É um trabalho que eu achei muito interessante, que na apresentação, vocês fizeram efetivamente uma apresentação de qualidade, pelo menos de graduação, né, com introdução, objetivos, metodologia, resultados, considerações finais. Achei muito bem estruturado, vocês estão de parabéns. O trabalho das redes sociais também, no mesmo esquema, achei muito bem, muito bom, aliás. E o trabalho também sobre o auxílio para as pessoas analfabetas por meio da tecnologia, um trabalho que tem uma aplicação prática muito interessante. Então, todos os trabalhos até aqui, na minha opinião, estão de parabéns. Muito obrigada pelas considerações. Se alguém quiser, né, falar mais alguma coisa, entre os alunos também. Então, acho que a gente pode prosseguir, né, com as apresentações. Eu vou seguir a ordem. Então, a ordem que eu tenho agora seria o grupo Aprendizagem em Olimpíadas Escolares, depois as HQs e a Vontade de Ler, e, para ler mais, Amizade. Então, o grupo Aprendizagem em Olimpíadas Escolares já está presente? Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou orientador do trabalho. Eu posso pedir a alteração para a gente ficar por último, porque o bolsista, ele está entrando lá pelo campus, tá? E ele teve um probleminha para acessar um laboratório disponível para ele conseguir estar com rede.
Então, ele Sem problema. ele tá montando lá a estrutura para ele participar, tá? Se nós pudermos ficar por último, eu agradeço, se não for atrapalhar, tá? Tá bom. A gente vai chamando aqui os outros grupos. As Tá. HQs e a vontade... Ah, de nada, imagina. As HQs e a vontade de ler, já tá aí? Acho que eles não vieram, né? Então, para ler mais, amizade. Também não? Então, Nós estamos aqui. então, para ler mais, amizade, já pode apresentar? Pode, Muito obrigada. tá bem. Bom dia a todos. Eu sou a Ashley e estarei falando sobre o nosso trabalho, a relação da amizade e influência sobre leitura. Para ler mais, amizade. Nós iremos falar sobre o nosso clube de leitura, que iniciou aqui no Instituto Federal Campus Boituva, o Clubom, e como foi dado o incentivo pela leitura. O Clubom, ele foi criado nesse ano, no ano de 2022, em abril, com o incentivo à leitura de HQs. No ano de 2020, houve um clube de leitura iniciado aqui na instituição, porém, devido à pandemia, as nossas reuniões foram barradas e nós não continuamos virtualmente por não haver aquele contato. Nós tivemos nosso primeiro contato com a escola e a pandemia barrou o nosso contato interpessoal. Então, o clube não deu continuidade. E no ano de 2021, a professora de Sociologia, Juliana, ela começou a abordar esses assuntos de HQs, uns assuntos sobre guerra, sobre feminismo, sobre mulher, sobre doenças, em suas aulas de Sociologia, utilizando somente HQs, a junção da forma e do conteúdo, o que causou curiosidade nos alunos. Então, no ano de 2022, quando nós voltamos para a escola, nós iniciamos o projeto Clubom, que é Clubion, no incentivo à leitura aos alunos, que devido à pandemia muitas pessoas perderam o hábito de leitura, outras iniciaram o hábito de leitura. Então, o clubinho, denominado assim pela comunidade, entrou nas redes sociais, se espalhou pelo campo e pela nossa cidade com o intuito de levar essa forma e conteúdo numa visão não infantilizada. Porque através das nossas pesquisas, nós chegamos ao dado que as pessoas relacionavam história em quadrinhos com conteúdo infantil. E nós queríamos mostrar o contrário, o quanto o desenvolvimento da forma do conteúdo pode trazer um livre acesso a informações, pode trazer um primeiro contato com a leitura não obrigatória, e sim um entendimento melhor, debates, experiências. Então, tudo isso, esse é o objetivo do clube, trazer essa experiência e um novo ponto de vista social, crítico e artístico. E através do clube, nós tivemos webconferências falando sobre história, conceito e pesquisa. Tivemos uma segunda webconferência falando sobre forma e conteúdo com professores especializados na área. E o intuito do clube é ter algumas HQs temáticas obrigatórias e a leitura livre. A primeira ação de leitura obrigatória é A Origem do Mundo, que fala sobre feminismo, sobre mulheres e seu corpo. A segunda ação de leitura é a HQ Maus, e outras HQs em voltas, que fala sobre guerra, sobre momentos históricos, e a ação de leituras livres, que tem livros desde vestibular, livros sobre os cantores, HQs diversas, onde é o momento que nós, alunos, podemos nos desenvolver. É através da ação de leitura livre onde nós conseguimos ter o nosso senso crítico, entender aqueles pontos que nos chamam a atenção, um momento de autodescoberta. E o nosso relato pessoal de influência e amizade é baseado nesses 3 livros que estamos mostrando para vocês. Província Negra, denominado por nós como Luiz Gama, Mulheres na Luta e Não Era Você Que Eu Esperava, do nosso amigo do clube, Fabiano Tolomé. E através dessas HQs e a nossa relação de amizade, minha, Ashley, com as minhas amigas Daphne, que já tinha o hábito de leitura, e da minha amiga Ana Júlia, que criou esse hábito de leitura através do clube e a nossa influência, nós vamos trazer a importância dessa discussão da pauta de leitura como prazer e se tornar um conhecimento. Eu sou a Ana Júlia, bom dia. E eu vim falar um pouco para vocês sobre a HQ Mulheres na Luta, que eu conheci através do clube. Eu não tinha o hábito de ler antes e eu fui muito influenciada pela Ashley e pela Daphne, que sempre conversavam sobre os livros e eu ficava de fora do assunto. Então, isso me gerou o interesse de ir atrás de livros para
para eu conseguir ler, né, e fazer parte do assunto também. Eu fui no clube procurar, a princípio, os livros Não Era Você Que Eu Esperava e Província Negra, só que como eles são bastante procurados pelos alunos, eles já não estavam mais disponíveis. E foi aí que eu conheci o livro Mulheres na Luta, e eu resolvi pegar ele. Ele basicamente, ele se trata de um resumo da história de mulheres durante 150 anos de história, e no livro conta o resumo de várias histórias de mulheres que foram importantes na história. Como exemplo disso, a gente tem histórias de quando o socialismo veio e como as mulheres reagiram e lutaram sobre isso, de histórias sobre o homossexualismo, do direito ao voto, como as mulheres protestaram contra, né, esse barramento do voto das mulheres, entre muitas outras histórias super importantes na luta das mulheres. Uma coisa que me causou estranhamento foi que esse livro ele abrange muitos nomes de mulheres importantes na história, e nas aulas de história, a gente não sabe, não tem um nome assim de uma mulher que foi tipo importante em algum desses assuntos. A gente nunca, não é trazido esse nome, sabe? É mais sempre nomes de homens, e esse livro traz bastante conteúdo pra gente, assim, várias informações importantes, e me trouxe bastante conforto em saber que essas mulheres lutaram bastante para a gente estar onde a gente está hoje. O clube, além de ser um clube do livro, onde... eu sou a Daphne, aliás, bom dia. Antes no começo era só um clube que tinha as HQs e a gente lia as HQs e só isso. Só que depois tiveram muitos incentivos e levaram algumas ecobags pra gente poder customizar do nosso jeitinho, para deixar o clube cada vez mais com a nossa cara. E isso transformou a gente de alguma forma, porque a gente descobriu novas coisas que a gente gostava de fazer, como pintar, desenhar e bordar e fazer esse tipo de coisa mais artístico mesmo. Portanto, através do clube, nós conseguimos desenvolver a nossa pessoalidade, nós conseguimos nos desenvolver como ser humanos, conseguimos adquirir conhecimentos que, de certa forma, quando nós pegamos em um livro normal, nós temos aquela dificuldade ou aquele pensamento crítico de que não é algo acessível para nós. E as HQs, o clube, possibilitou esse acesso à leitura, a nossa amizade possibilitou esse acesso à leitura, porque a nossa influência sobre a Ana Ju, para que ela começasse a ler, não é uma relação isolada. Isso está acontecendo no campus, através de rodas de conversas e pesquisas, nós podemos ver que mais pessoas passaram a gostar do hábito de leitura, passaram a ver ela como não algo forçado, mas sim algo necessário para o nosso crescimento. Então, nosso projeto é para dizer que a leitura é importante, que as suas formas e conteúdo também são viáveis, que nós não devemos definir as coisas como infantilizadas, e sim trazer essa informação, e que a nossa influência dentro do campus deve ser positiva para nós nos tornarmos seres humanos, uma comunidade melhor, porque para ler mais, amizade. Obrigada. Assim a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigada Muito bem. pela apresentação. Desculpa, Douglas, pode falar. Imagina. Muito obrigado pela apresentação, o tempo tudo correto. E é isso, agora eu passo para você. É isso. Vamos checar se o grupo das HQs, por um acaso, já chegou? Acho que não, né? Perguntar para o professor Lucas, seu bolsista já está a postos? Ou ainda precisa de mais um tempinho? Que vai apresentar a aprendizagem em Olimpíadas Escolares. Não, acredito que sim, já conseguimos fazer a apresentação. Isaac, você está com o slide aí pronto? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Isaac. O áudio está Bom tudo dia. certo? Tá. Tá dando eco? Tá tudo normal? Tá normal. Que bom. Primeiramente, peço desculpas, porque tive alguns problemas técnicos com o transporte e etc. Também com
Perdão, com a localização ao entrar no laboratório, mas tá tudo certo. Agora a gente já vai dar início à apresentação, tá bom? Vou só compartilhar a tela e já informo. Se puder ligar, puder ligar a sua câmera, Isaac, tá? Sim, pode deixar. Por Só um favor. minutinho, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço imensamente por essa amável oportunidade de falar sobre a participação do Instituto Federal de São João da Boa Vista na realização da Olimpíada Brasileira de Geografia. O título de nosso trabalho é Aprendizagem em Olimpíadas Escolares e o estudo de caso sobre a participação do Instituto Federal de São João da Boa Vista na Olimpíada Brasileira de Geografia. Os participantes, os coordenadores contribuintes deste projeto são o professor doutor Lucas Labgalini Fuini, o professor doutor Elias Mendes Oliveira e eu, o bolsista Isaac Vidal Diogo. Nós fizemos uma dedicatória nessa apresentação de slides. Agradecemos a organização do evento e ao apoio da Direção-Geral e Educacional do campus do IFSP de São João da Boa Vista. E, sobretudo, aos alunos participantes, os quais contribuíram amavelmente para com este projeto. O primeiro tópico da introdução. E o objetivo deste trabalho reside em refletir sobre a participação em Olimpíadas Escolares como estratégia de ensino-aprendizagem no âmbito da disciplina de Geografia no ensino médio. A título de estudo de caso, será considerada a experiência de participação do Instituto Federal de São Paulo, do IFSP, campus de São João da Boa Vista, na 7ª Olimpíada de Geografia no ano de 2022, que compreende a 7ª Olimpíada Brasileira de Geografia, a OBG, e a 5ª Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra, a OBCT. A 7ª edição da Olimpíada de Geografia foi organizada em 3 fases. As 2 primeiras foram locais e a 3ª fase será realizada presencialmente em uma sede definida pela Comissão Organizadora Geral. A primeira fase foram questões de múltipla escolha, com 26 questões no total, sendo que a questão 1 apresentou 12 itens. E a segunda fase foram 17 questões no total, sendo que os itens 27 e 28 foram subdivididos em subitens. A prova se mostrou bastante abrangente, mobilizando variados conteúdos da geografia, com questões de geografia física, geografia e meio ambiente, geografia urbana e geopolítica geografia política atual. Quais foram os objetivos da promulgação do Instituto Federal em relação à Olimpíada de Geografia? As Olimpíadas do Conhecimento formam uma estratégia de ensino-aprendizagem dinâmica e que estimula a curiosidade científica, metodologias ativas e o protagonismo dos educandos, tal qual foi ressaltado por um dos discentes. Essa é uma narração de um dos discentes falando sobre sua experiência na Olimpíada de Geografia, a qual é autônoma para preservar sua identidade. Um dos motivos pelo qual quis participar da UGB foi para ampliar meus conhecimentos em geografia, que é uma matéria que gosto, então acho que quanto mais eu saber, mais facilidade vou ter quando precisar tratar de algum assunto que caiu na Olimpíada de Geografia, em alguma prova ou algo do tipo, e também para testar meus conhecimentos na área. Vamos falar agora sobre os materiais e os métodos que o Instituto Federal de São João da Boa Vista utilizou para a aplicação da prova. A metodologia aqui utilizada é de pesquisa exploratória, com base em um estudo de caso analisado a partir de abordagem quali e quantitativa. Esse trabalho vai tratar da participação do IFSP de São João da Boa Vista
nas 2 primeiras fases da competição, realizadas no ano de 2022, com base em formulário aplicado junto aos estudantes participantes. No total, tivemos 51 alunos participantes e 32 deles responderam a uma pesquisa institucional para avaliar a situação do Instituto Federal na Olimpíada de Geografia. A preparação para os alunos foi realizada por meio de oficinas de orientação e explanação sobre os conteúdos da prova, organização de equipes e acompanhamento para a realização das provas online, sendo que a participação dos estudantes ocorreu no formato de provas por equipe. O Instituto Federal daqui de São João disponibilizou laboratórios de informática para a realização da prova, sem contar que tivemos praticamente 100% do tempo a presença tanto do professor orientador, o Lucas Sweeney, quanto minha, que assume a monitoria da Olimpíada de Geografia. O referencial teórico que embasa essa análise se baseia em estudos sobre Olimpíadas científicas, Olimpíadas de Geografia e aprendizagem colaborativa / pedagógica ativa, conceitos presentes em artigos pesquisados e utilizados como embasamento teórico e argumentativo. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre os resultados e como foi a participação dos alunos. Como podemos ver, a idade preponderante foi entre os 16 anos. As cidades com maior realocação foram a de São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. As principais séries foram o primeiro ano de informática, o primeiro ano de eletrônica e o segundo ano de eletrônica. Em relação aos motivos, principalmente o interesse em participar das Olimpíadas Científicas, interesse na área de geografia e convite de amigos justamente para esse belo projeto. E o que analisaram de positivo foi a permutação de pesquisas durante a realização da prova, a possibilidade de se reunir em equipes, de ter um local organizado, assistenciado pelo Instituto Federal. O que não foi considerado positivo foi a dificuldade das questões, os números delas. Muita gente se avaliou com uma nota de 4 no desempenho durante a realização da prova, e da comissão organizadora, também preponderante, a nota 4. Aqui pode passar. E, nesse sentido, observou-se a importância da aprendizagem colaborativa e da pesquisa como princípio educativo e elemento motivador da aprendizagem, considerando que nas etapas analisadas, os alunos respondem às questões das provas através de colaboração e cooperação dentro das equipes. Em suma, considerando os dados levantados e de acordo com o estudo de Rocha, atividades como Olimpíadas Científicas têm a condição de contribuir para a melhoria educacional, através da criatividade, da disciplina e do conhecimento. Em conclusão, em síntese, conforme os dados que buscam, para além de uma estatística, reconhecer o educando como agente transformador e pensante, a participação de cada um na Olimpíada Brasileira de Geografia agregou intrinsecamente na sua formação, nos âmbitos acadêmicos e afetivos. Afinal, diante de questões extremamente desafiadoras para alunos do ensino médio, nós cultivamos laços do trabalho em equipe e, sobretudo, o amor pela ciência e pela praxis científica. Aqui são as nossas referências bibliográficas e muito obrigado. Esse foi o nosso projeto. Obrigada pela apresentação, Isaac. E o professor Lucas pediu, né, a palavra. Bom dia a todos e todas. Isaac, você pode colocar no primeiro slide de novo? Eu vou pedir só uma parte aqui para eu fazer um registro no fotográfico, tá? Porque às vezes nessas transmissões a gente esquece, né? Então só dá um print aqui na tela. Aí, beleza. Bem, aproveitar o momento, agradecer a oportunidade, tá, de apresentar os trabalhos nessa feira de ciências e saudar todos os colegas aí do campus Suzano. Eu sou professor do campus São João da Boa Vista. E o Isaac é nosso bolsista de ensino. A UBG, na verdade, é uma Olimpíada de Geografia já realizada há alguns anos. Ela já tem uma certa tradição, né? Inclusive o Instituto Federal de São Paulo participa muito fortemente, vários campi participam, e no nosso campus, São João da Boa Vista, praticamente desde o início, né, há 6, 7 anos atrás, nós temos participado, então já é uma prática
costumeira, né, corriqueira, que a gente desenvolve todo ano, e todo ano nós temos esse exercício de fazer o trabalho de levantamento de dados e busca de sistematizar aquela experiência, publicando ela, enfim, até no sentido de melhorar as nossas ações ano a ano. Quanto aos objetivos, foram colocados aí mais a questão dos alunos, mas eu reforço aqui, que tem um objetivo claro de aprendizagem, de ensino, que envolve a mobilização dos alunos em torno do conhecimento científico. As Olimpíadas Científicas são momentos importantes de, vamos dizer assim, convite aos alunos para se envolverem, e claro que nós temos dentro dessas perspectivas a ideia de estimular a aprendizagem através de formas mais ativas, pedagogias ativas, e também de aprendizagens colaborativas, que sai um pouco daquele formato tradicional, uma vez que as competições, elas envolvem diferentes estratégias para se resolver situações problema, questões problematizadoras, e os alunos lançam mão aí de instrumentos variados, inclusive trabalhando muito com pesquisa, a pesquisa com o princípio educativo, para a resolução dessas atividades. De maneira que o trabalho principal é o envolvimento, a gente dá mais atenção ao processo mesmo de construção, sendo claro que o resultado, as medalhas, porque as Olimpíadas conferem medalhas aos alunos, com melhores notas, saem aí como uma consequência desse processo, e aí eu, por fim, finalizo que nós temos também, ano a ano, conseguido, bons resultados por conta dessa preocupação, e aí eu me associo a vários outros campi do Instituto Federal de São Paulo, que também têm conseguido, bons resultados em medalhas de ouro, prata, bronze, ano a ano, considerando que o estado de São Paulo é aqui o local que se tem mais equipes inscritas no certame. Lembrando que a OBG ela é realizada por grupos de 3 alunos, as etapas e provas são feitas por equipes, as equipes se mobilizam para resolver as atividades. Daí que já se tem um formato que parte do pressuposto que os alunos devem dialogar entre si, buscar, através da colaboração, da cooperação, a busca do conhecimento. Tá? Para não me alongar muito, aí fica a minha finalização. Nós já temos, inclusive, alguns artigos publicados em relação a essas experiências, em eventos e até em capítulos de livro. Aí, quem quiser saber mais, depois eu posso encaminhar. Tá bom? Obrigado aí pela atenção. Imagina, a gente que agradece. Vocês todos, aqui hoje apresentaram trabalhos muito interessantes, muito bacanas. Parabéns. E a última chamada aí para o grupo As HQs e a Vontade de Ler. Tem alguém presente? Não, então eu vou abrir para as considerações finais dos avaliadores quanto às últimas 2 apresentações. E peço ao Isaac para cessar o compartilhamento da tela. E mais uma vez aí agradeço vocês todos e todas pela apresentação. Agora a gente passa para os avaliadores, etc. Querem manter a mesma ordem? Querem trocar a ordem para não comentar esses últimos 2 trabalhos? Eu posso começar, tudo bem. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Deixa eu ligar a luz também. Gente, rapidamente eu vou fazer alguns comentários. Eu acho que foram excelentes trabalhos, assim, excelente compreensão do método científico, delineamento do objeto, dos objetivos, da metodologia, enfim. Ficou claro que os alunos manusearam o método científico, compreenderam o método científico e conseguiram apresentar bons resultados. O projeto que trata de HQs eu já conheço já há algum tempo, acho que desde 2021. Eu também sou professora de Sociologia e acompanho
o trabalho da Juliana, e eu fico muito feliz de ver os resultados. E ver alunas, né, entusiasmadas com a leitura, com a troca com coleguinhas, especialmente quando o tema é feminismo e, enfim, experiências do feminino, sentidos femininos na nossa sociedade. Eu gostei muito do resultado e acompanhar, né, todo o processo. O projeto que trata da Olimpíada de Geografia, eu acho que a apresentação ao vivo ela ficou muito mais clara, mais detalhada. O Isaac ele fala com muita objetividade, com muita desenvoltura e segurança também, demonstrando assim que ele compreendeu todas as etapas do projeto, todos os resultados, enfim, participou ativamente e tem uma leitura excelente de todo o processo. Enfim, eu fiquei muito contente com todos os trabalhos apresentados. Eu acho que é um nível altíssimo, assim, de produção para alunos do ensino médio. Eu fico muito, muito contente mesmo. E, enfim, eu acho que para vocês deve ter sido também uma experiência de muito aprendizado, de relação entre vocês, os alunos, com os orientadores, e de perceber que é possível, né, produzir uma coisa com tão boa qualidade. Parabéns. Bom, acerca desses 2 trabalhos apresentados agora, eu queria parabenizar pela qualidade. Foram 2 trabalhos de altíssimo nível. O do Isaac também, eu concordo com a professora Ana, a partir da apresentação ficou melhor a compreensão do que foi proposto, né? E, Isaac, eu estava dando uma olhada aqui, eu fiquei na dúvida se você chegou a participar do OBG, e você participou, né? Sim, sim. E foi medalhista, inclusive, né? Sim, sim. Parabéns. Muito Parabéns obrigado. mesmo. Bem legal essa participação de vocês nas Olimpíadas, nos eventos científicos, produzindo conhecimento, produzindo ciência e apresentando trabalhos. O trabalho das HQs, infelizmente, não veio nenhum participante, né? Então, a gente não vai poder tecer nenhum comentário acerca da apresentação, mas todos os outros trabalhos estão todos de parabéns, excelentes trabalhos, altíssimo nível, para ensino médio. Gostei muito, estou muito feliz com a participação de todos. Legal, Lucas. Parabéns. Parabéns, muito legal a apresentação de vocês todos. Sucesso para todo mundo. Então, eu agradeço aí, né, os comentários dos avaliadores e gostaria de saber se algum estudante, né, teria algo a dizer para os avaliadores ou algum comentário. Licença, as meninas do Clube On, nós gostaríamos de fazer o convite para vocês dos outros institutos conhecerem o nosso clube de leitura, porque nós temos algumas HQs em PDF, nós temos o nosso amigo Fabien Tolomé, que é um escritor francês, que ele fez amizade com o clube, então nós temos muitas HQs que falam sobre síndrome de Down. Ontem nós tivemos uma oficina de história em quadrinhos com a Clara, que é uma amiga francesa também, da nossa professora e coordenadora Juliana. Então, nós queremos fazer o convite para vocês participarem e conhecerem, porque é um projeto muito importante, é muito rico, o desenvolvimento, a comoção que está tendo aqui. Então, nós queremos fazer esse convite para vocês. Se chama Clube On, as nossas redes sociais, e é aberto para o público de fora. Lá, se vocês entrarem na nossa página no Instagram, vocês vão ver que está o Forms. Lá você se inscreve, você ganha certificado se você lê os livros obrigatórios, você participa das nossas webconferências, contribui com sugestão de HQs. Então, eu faço o convite para vocês. Vou deixar o nome no chat e se sintam confortáveis a participar. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. A gente que agradece, Ashley. E a Raíssa também, ela pediu a palavra. Raíssa, você pode falar? A gente queria pedir um favor para vocês. Se vocês gostaram do nosso trabalho, a gente está participando da Mostra Tech, que é a maior feira da América Latina, e tem uma categoria que é voto popular. Então, a gente vai mandar o link. Se vocês puderem votar na gente, vai ficar muito feliz.
Muito obrigada. O professor Lucas também levantou a mão. Bem, eu queria deixar também um agradecimento à PRX, né? PRX, que nos ajudou com o custeio das inscrições para participação na Olimpíada Brasileira de Geografia. E já nos últimos anos tem feito isso, é um aporte importante, porque muitos alunos não conseguiriam, né? As inscrições, até alguns anos atrás, não eram cobradas, passaram a ser. A organização justifica que tem um custo de organização, enfim, logístico para realizar, compreendo, enfim, e a nossa instituição tem feito um aporte, garantindo que bolsistas, participantes, alunos, enfim, como o próprio Isaac, sejam custeados aí nas inscrições, tá? Então, agradeço. Novamente, só para frisar também, quem participa dessa Olimpíada são alunos do ensino médio, né? Então, no caso, nós temos participado com alunos dos cursos integrados. No nosso campus, nós temos 2 cursos integrados de informática e eletrônica, acordados aí. Então, nós fazemos grupos e equipes mesclando alunos destes 2 cursos, tá bem? No mais, é isso, tá? Obrigado novamente pela oportunidade. A gente que agradece aí a presença, né, dos avaliadores, dos professores orientadores, dos alunos e alunas que apresentaram, e a gente também dá parabéns a vocês que, né, pela qualidade das pesquisas, nossa, eu fico até sem palavras. Parabéns, para mim está sendo uma felicidade muito grande poder ouvir vocês, são tantas pesquisas de qualidade, de, né, relevância quanto aos temas para a sociedade, eu fico muito feliz. E passo a palavra para o professor Douglas. Meu comentário também vai nesse sentido. Eu vejo muitas pesquisas que são incríveis, porque, se a gente for ver, muitas pessoas não conseguiram desenvolver essas coisas no período que estava remoto, né? Então, algumas dessas coisas tiveram alguns saltos, né, de desenvolvimento, organização e coordenação. Então, para muitas das pesquisas, tiveram como ponto de reorganização ou de partida desse ano, né, em condições totalmente adversas. Muita gente estava se reestruturando, ou seja, vi experiências de alunos que estavam nas escolas, né, foram algo do tipo que as pessoas tiveram uma dificuldade até de voltar aos estudos. No entanto, mesmo nesse período que as pessoas estavam se reestruturando e melhorando assim, a capacidade de concentração, desenvolvimento e sociabilidade, que isso faz parte, isso desenvolve as pessoas, eles conseguiram, ao mesmo tempo, desenvolver projetos excelentes, né? Que, se a gente fosse propor, não é tanto para as mesas, para os participantes, foram ótimos, para variar, são mesas incríveis nessa mostra, seria algo que pudesse compilar essas excelentes sugestões práticas ou excelentes iniciativas para serem divulgadas, porque parte das sugestões, dos trabalhos, das pesquisas dos nossos alunos são coisas excelentes que melhoram, né, aprimoram e aplicam parte do seu conhecimento técnico e também como pessoal, e também político, e também como cidadãos e cidadãs, e que dão uma potencialidade de aprimoramento dessa nossa rede, né, de instituições federais, de institutos federais, ou seja, e também das redes das escolas. A gente poderia criar uma coisa de extensão que pudesse pegar essas sugestões boas, coisas que já desenvolvem, e a gente ter uma forma de aplicar isso e ter um banco de um tipo de extensão que pudesse só para dar encaminhamento às coisas incríveis que vocês estão produzindo. Por isso, meus parabéns, uma saudação às pesquisas de vocês, de todas as diversas instituições, mas talvez o Instituto Federal acho que poderia ser promover, né, uma forma de agregar essas iniciativas incríveis, estudantes de ensino médio, que dão orgulho para a gente como professor. É isso. Verdade, Douglas. Então, se alguém mais quiser tecer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade. Posso tirar uma dúvida?
Pode. Nós vamos ter o direito ao certificado da apresentação. Esse material vai ser publicado, os resumos, vai ter algum caderno de resumos, alguma coisa nesse sentido, tá? Que é a primeira vez que eu estou participando desse evento, né? Então, só para saber exatamente. Olha, o que eu sei até agora é que as gravações, né, das salas, elas vão ficar disponíveis. Agora, sobre alguma publicação, ou, né, uma compilação dos resumos, isso eu realmente não sei. Você sabe, Douglas? Eu não lembro de ninguém ter comentado sobre isso, assim, formalmente. Não sei, assim, eu estou participando aqui da mesa, mas não conheço a parte de coordenação. Se tivesse o professor Paulo aqui, já tirava essa dúvida. Né? E o importante era mas era importante, talvez com uma forma de registro mais sistemático, né? Para, inclusive, depois, sei lá, algum dia no futuro, quem sabe, ter uma pós-avaliação, no futuro, a gente consiga pegar esse material e conseguir dinamizar a parte de divulgação dessas iniciativas excelentes que eu estou vendo, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de iniciação de intervenções que se colocam para cá. Assim, é maravilhoso, e aí é isso, eu também era a favor de algo que desse uma visibilidade e continuidade desses trabalhos que são apresentados aqui de um modo prático para a comunidade. É verdade. Depois a gente pode perguntar para o Paulo e te mandar por e-mail, né? Acho que é uma maneira de responder. Você tem e-mail institucional, né, Lucas? Que pergunta cretina minha, claro que tem. Sim, não, mas claro que a gente sabe que os eventos hoje tem o pós-evento, né? Muita coisa ainda fica para ser ajustada. Fiquem tranquilos, eu tô mais uma pergunta mesmo, né? Uma dúvida, mas à disposição também para ajudar no esforço, se for aí uma ideia que eu acho que é interessante e tal, né? Que outros eventos venham, né? Também, né? Muito importante. Um abraço, obrigado aí. Nada, a gente que agradece. Pessoal, no chat tem muita informação boa, né? As meninas, lá, o grupo da Raíssa, pedindo um apoio lá na votação. E também deixa eu ver aqui, a Ashley pedindo para a gente se inscrever para fazer ecobags. Muito obrigada. Olha, mais uma vez, então, agradeço e parabenizo a todos e todas. E eu acho que a gente já pode encerrar, né, Lucas? Quer dizer, Douglas. Sim, podemos encerrar, dar um bom dia para vocês, aqui ainda não é hora do almoço, né? E também hoje vamos ter mais sessões e tal, e à tarde, encerrando, e também hoje acho que são as últimas, né? Amanhã não tem, né? Não, amanhã não. Amanhã é para contar. Sim, hoje à tarde. Exato, né? E sábado teremos as premiações. Muito obrigado a presença de todos. Um ótimo dia para vocês. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, muito obrigada. Obrigada mesmo. Boa tarde. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau. Obrigado. Até logo. Tchau, até. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Lembrando para que os avaliadores têm as fichinhas também, que vocês têm que avaliar, que veio online. Os avaliadores têm as fichinhas. Tchau, gente. Muito obrigado por todo o carinho. Tudo de bom para vocês. A gente que agradece e parabeniza vocês. E fazer uma pergunta. Quando que sai o resultado, as avaliações? Eu acho que é no sábado, não é? Sábado. Sábado, dia 29. Estaremos lá. Sim. Tá bom, obrigada. Boa sorte. O Lucas. Tchau, Ivana. Eu tô chamando de Lucas hoje, eu tô ficando louca. Faltam uns brincões para mim. Umas colunas. Pois é. Então é isso. Douglas, tchau, Ivana. Obrigada. Bom apetite. Para você também. Tchau. Abração.